Fala, meus amigos e minhas amigas, tudo beleza com vocês? Espero que estejam todos bem. Pessoal, a gente vai dar início hoje a uma aula de informática. Aulazinha essa que vai te ajudar muito na prova de Croatá. Você está se preparando para esse concurso. Prefeitura Municipal de Croatá, aqui do estado de Ceará, Croatá da Serra. Essa aula vai ser muito benéfica para a sua preparação. O tema da nossa aula hoje é o tema de hardware e software. Ah, só um tema muito cobrado em concurso público, ainda mais nessa área aí, de prefeitura, e que temos nossa banca organizadora, o Instituto Legatos. Essa banca gosta muito de cobrar provas, já cobrou, já procurei questões anteriores que ela gosta muito de cobrar esse tema de hardware e software. Então a gente vai dar início à nossa aulazinha, pessoal. Lembrando que essa aula aqui é aula teórica, mas logo mais vai ter a parte 2 dessa aula, que vai ser prática, somente em questão. Saber se realmente você pegou essa aula, realmente você pegou esse conteúdo, fixou esse conteúdo. A prova vai acontecer no dia 1º de março e essa aula vai te beneficiar, você que vai fazer cargo nível superior, nível médio e até nível fundamental. Poderá ficar nessa aula que vai te ajudar bastante. Desde já, peço que você se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha, vai nos ajudar bastante. Você fazendo isso vai nos ajudar e o YouTube vai sempre lhe informar quando a gente publicar novas aulas. Vai dar início à nossa aula. Conceito básico de hardware e software. Vamos ver quais são os conceitos básicos. Conceitos básicos são: a informática é a informação automática, ou seja, a utilização de algumas técnicas para o tratamento de informações por meio de um computador. Conceito básico de o que? De um computador. O computador é uma forma básica de uma máquina ler dados, efetuar cálculos e fornecer resultado. O computador é composto por hardware e software. Hardware, vemos que posteriormente é uma parte física do computador, como por exemplo mouse, teclado, webcam, microfone. E software que são a parte física, que são os programas, o Word, o Excel, o PowerPoint, o Google, o aplicativo WhatsApp, Instagram, etc. E daí por diante. Conceito básico de hardware e de software. A gente vai ver o conceito básico de hardware. Hardware é a parte física do computador, a qual podemos tocar e vê-lo. Hardware, a parte física do computador, a qual podemos tocar, no caso no mouse, no monitor, no teclado e daí por diante. No fone de ouvido, uma caixinha de som, aquilo que você pode tocar. Mas eu posso também tocar no software. No caso, tô tocando no Word, por exemplo. Não, você está tocando na tela, está tocando no monitor, não no aplicativo entre si. Já o software é a parte lógica do computador, são instruções que são necessárias para o funcionamento. São os drives que conectam o hardware, no caso drive de som, drive de teclado, drive do mouse, que se conecta com a máquina. Drive conecta o, o dispositivo, no caso o teclado, o mouse, com a máquina. Princípio do funcionamento. O computador ele recebe os dados por meio do dispositivo de entrada e realiza o processamento necessário. E tem como saída as informações, que são os dados processados.
Dados processados. São os dados de entrada. Tem o dado de entrada, vai para o processamento dos dados e tem a saída. Processa o dado e vai para a saída, por exemplo, para um microfone. Tem a entrada da voz no microfone. Ele processa essa voz e sai para a caixa de som. Seguir adiante. Princípio do funcionamento. Entrada de dados. Para um computador possa realizar uma soma, por exemplo, é necessário primeiro lugar fornecer os números que vão ser utilizados. Para isso utilizamos o dispositivo de entrada, que são o teclado e o mouse. Você vai digitar esse número. Por exemplo, 2 mais 2, você vai ter que digitar no teclado 2 mais 2, para assim então sair o resultado. Vai ter primeiro a entrada de dados, eu vou digitar aqui no teclado, vai entrar com a informação, para depois ele me gerar aquele resultado, no caso, resultado da soma. Processamento de dados refere-se à efetuação de cálculos da comparação necessária para obtenção de resultado. No caso, como eu acabei de falar, 2 mais 2, aí ele vai obter o resultado. O 2 mais 2 são os processamentos de dados de entrada e o resultado vai ser saída desses dados. É, procedimento de saída de dados refere-se à apresentação de resultados que foram obtidos após o processamento dos dados. Essa saída é realizada pelo dispositivo de saída. Mais na frente a gente vai ver os dispositivos de entrada e de saída. Aquele que entra com a informação e o que sai com a informação. Refere-se à apresentação dos resultados que foram obtidos após o processamento de dados. Essa saída é realizada pelo dispositivo de saída. O monitor ele sai com a informação. Ele sai, a informação sai dele. No caso, as imagens. É o dispositivo de saída. E tem a impressora. Uma observação aqui na questão da impressora, que ela poderá ser tanto de entrada como de saída. Me cite um exemplo, questão de ser uma impressora de entrada e saída. A impressora multifuncional, aquela que faz a digitalização. A digitalização, a partir do momento que a gente faz a digitalização, ela está com processamento de entrada de dados. Está entrando com a informação. Eu coloco a folha e ela entra com a informação, me gera a imagem daquela folha para dentro do PC. E saída, eu coloco a impressão do meu PC e ela sai com essa impressão para fora. Então é de saída. A impressora multifuncional, ela é entrada e saída. Agora a gente vai ver alguns componentes de hardware que eu já citei, já adiantei, que no caso é o monitor, é hardware, o gabinete também hardware, o mouse, teclado, caixa de som, fone de ouvido, e enfim, são algo que você pode tocar, são aquele algo físico que você pode colocar na mão, pegar. Hardware, o dispositivo de entrada são os responsáveis por receber os dados do usuário, ou seja, transmite a informação ao computador. Está entrando com a informação ao computador. Tipo, o meu mouse, assim que eu mexo ele, ele vai jogar informação para dentro do computador e ele vai me dar o resultado, no caso a setinha do mouse, dentro da tela do computador. Dispositivo de entrada, que eu acabei de falar, o mouse, é o dispositivo de entrada do computador. Com ele você pode selecionar itens que são visíveis na tela do computador. Dispositivo de entrada. Tem a roda, que serve basicamente para, no caso aqui está falando do mouse, especificamente do mouse, dispositivo de entrada mouse. A roda que serve basicamente para rolar a página verticalmente, cima e para baixo. Tem o botão esquerdo
que serve para acessar as funções adicionais. E tem um botão direito, que clica, no caso esse aqui tá errado, esse aqui é o esquerdo e desse outro lado aqui é o direito, foi colocado errado. No caso o botão é esquerdo, ele vai clicar, abrir programas e arrastar, saltar. E o direito aqui é direito, não é esquerdo, ele serve para acessar funções adicionais. E tem um botão central, que no caso essa bolinha aqui. Geralmente integra roda, função, depende do aplicativo também. O dispositivo de entrada, por exemplo, o scanner da impressora, você pode passar informações do papel para o computador. No caso, vai escanear, vai passar do papel para o computador. Como, por exemplo, uma foto. Você pode fazer uma cópia dela para o seu computador usando o scanner. Por isso que a impressora ela é multifuncional, pode ser tanto de entrada como de saída. Dispositivo de entrada, teclado, especificamente o do teclado. Com ele você pode fornecer texto para o computador. O teclado ele é composto de teclas alfanuméricas, como por exemplo ABC, 1, 2, 3, no caso alfabeto, e numerais. Algumas dessas delas possuem funções especiais, apresentando nos próximos slides. O dispositivo de entrada do teclado, fechar e sair, no caso ESC, F1, botão de ajuda, a tela de captura, captura de tela de animais, posicionar o cursor no começo da linha de edição, no caso essa aqui, você está no Word, no documento PDF. Usada essa tecla aqui, Pause Black, usado para teclado travar. E o Ctrl sempre usado com um conjunto de outra tecla. O Alt, similar à tecla Ctrl também. O botão de logotipo do Windows, abrir o menu iniciar, também tem ele aqui. E o delete, usado para apagar caractere à direita do cursor. E esse apagar aqui à esquerda do cursor e o delete à direita. Tem, no caso, a setinha que é movimentar para cima, para baixo. Dispositivo de entrada, mas outros aqui são as setas. Hardware é um meio dispositivo de saída. Por meio de dispositivo de saída que o computador é capaz de exibir o resultado do seu processamento. Hardware é por meio de dispositivo de saída, novamente, que o computador é capaz de exibir o resultado do processamento. Dispositivo de saída, no caso, especificamente que o monitor. O dispositivo de saída do computador, ele é responsável por passar informações para o usuário através de texto, de imagens, demais formas gráficas. A partir de onde as informações aparecem é chamada de tela. No caso, aqui vai aparecer as informações gráficas, está saindo com a informação, está tirando do processador e jogando na tela, saindo com a informação. O dispositivo de saída, no caso a impressora. A impressora você pode transferir dados salvos no computador para o papel, como textos e fotos. E também pode ser do papel para o computador, como eu acabei de falar, no caso do scanner. Ela pode tanto ser de entrada como de saída. Cuidado, algumas pegadinhas de prova. Se falar impressora multifuncional, que a multifuncional é aquela que faz a impressão e também faz a cópia. Caso a Xerox, faz scanner. Hardware. Dispositivo de entrada e saída são utilizados tanto para entrada de dados quanto para saída, que eu acabei de falar da impressora multifuncional. Pendrive. Pendrive é um dispositivo que permite que você colete informação no computador de outra pessoa e salve no seu computador, ou vice-versa. Monitor touchscreen
Ela é uma tela que possui sensibilidade ao toque, pois o monitor, além de exibir informações, também pode servir como dispositivo de entrada de dados. Monitor touchscreen, ele pode ser de entrada de dados, ou a tela de um celular. Software, que é o software? O software ele é responsável por fornecer comandos para o hardware executar. É com, é com o software que você se comunica. Por exemplo, o navegador Google, Word, é, antivírus, Skype, e daí por diante. Excel, PowerPoint, todos os aplicativos são software. Sistemas operacionais. Um sistema operacional é um programa que atua como intermediário entre o usuário e o hardware de um computador. O usuário e o hardware. O propósito do sistema operacional é fornecer um ambiente na qual o usuário possa executar programas. Ele se comunica entre o usuário e o hardware. Caso entre você e a máquina, entre o computador. Software, software utilitário são responsáveis pela manutenção do computador, como desfragmentadores de disco, gerenciadores de memória e etc. Ele serve para agilizar a execução de determinadas tarefas, para otimizar o computador, para melhorar o desempenho do computador. São software utilitário. Software aplicativo são aqueles programas voltados para o usuário, como editores de texto, planilhas, tocadores de áudio, vídeo, no caso MP4, editores de texto, Word, Excel, são software aplicativo. O PowerPoint, enfim. Tem um software livre também, que a gente vê o software livre. Depois eu vou fazer uma aula só de questão de software, é muito abrangente, é um campo enorme, pessoal. Vou fazer uma aula só de software, sobre aplicativo, sobre sistema operacional, sobre antivírus. Isso aí são conteúdo para próximas aulas. A gente vai falar aí sobre software livre. Trata-se de um software que vem com permissão para copiar, usar e distribuir gratuitamente, como por exemplo da LibreOffice. É um software livre. E tem um software proprietário. O seu uso requer aquisição da licença, como o Microsoft Office. Esse software livre da LibreOffice, ele é diferente desse aqui, da Office. No caso, quando você baixa no seu PC, notebook, enfim, Word, o Excel, PowerPoint, bloco de nota, enfim, você tem que pagar uma licença sobre a utilização. Geralmente, quando a gente vai numa loja de informática, uma assistência técnica que a gente manda formatar nosso PC, ele já vem instalado esse pacote Office. Mas é porque o proprietário da loja ele já tem a chave de acesso e ele instala no seu PC e você não paga nada por aquela licença. No caso, ele já é instalado através do momento que faz a formatação do seu PC. Aí, desde então, você não vai pagar nada por aquela licença. Mas aquela licença ela vai expirar com o tempo, um ano, 2 anos, não sei. Mas geralmente é um ano. Ela vai expirar e você só vai poder renovar essa licença caso pagar essa licença, comprar o acesso novamente. Já aqui na LibreOffice, ele é gratuito. Ele permite copiar, usar, distribuir gratuitamente. A gente vai falar sobre um pouco de antivírus. Antivírus é um programa que protege o computador contra vírus, que são alguns programas maliciosos que têm a intenção de invadir o seu computador e destruir e roubar seus dados. Um antivírus como o Avast, o AVG, entre outros.
A prática é ligar o computador. Você pode ligar o computador, procura no gabinete um botão que tem o símbolo Power e aperte. Aqui a gente já está finalizando nossa aulazinha, que a gente vai ver a hora de colocar em prática, usar o mouse, teclado. Espero que você faça aí na sua casa. Poderá usar o Paint e experimentar usar esses aplicativos, você ter mais conexão entre eles, você praticar mais caso você tenha computador em casa, dar uma olhada no Word, no Excel, no PowerPoint, são muito bons. E na prática você vai aprender ainda cada vez mais. Então, a gente vai ficar por aqui na nossa aula. Espero que tenha lhe ajudado. Vamos lançar a aula 2 só com, na prática em questões. Prepare um blocozinho de questões aí com esse mesmo tema, hardware e software, que você vai aperfeiçoar ainda mais. Desde já eu agradeço cada um de vocês que está aqui conosco em todas as aulas, sempre deixando aquele like. Muito obrigado. Espero que você também assista a próxima aula, aula de teoria de questões, e aguardo você até o próximo bloco. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado.